Minha apresentação está mais ou menos dividida em duas partes. A primeira parte eu vou contar um pouquinho da história, bem pouquinho mesmo, sobre os princípios que regem as transformações de energia. E depois eu vou falar um pouquinho de alguns elementos no nosso planeta, para a gente poder entender depois de que maneira certas características assim, porque tem duas coisas importantes. Uma coisa é eu chegar aqui para vocês e ficar falando um monte de conceito. A outra coisa, que é muito importante nos dias de hoje, é a gente entender que todo aquele conceito que está no livro, ele teve uma evolução histórica do nosso raciocínio através de uma coisa que a gente chama de método científico. Tá? Então eu vou falar um pouco da bioenergética. Provavelmente vocês já ouviram falar bastante em bioenergética, até porque é um tema bem assim aplicado nos cursos mais fundamentais. Então está lá, isso já está quase que talvez vocês não vejam novidade nenhuma. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que aqueles conceitos, na verdade, exigiram um esforço danado. Então, como vocês estão dentro de uma universidade que faz pesquisa e ensino, e vocês vão ser pesquisadores ou professores, ou qualquer outra coisa da vida, se não quiser ficar mais dentro da UFRJ, ser pesquisador, vocês vão levar para a vida de vocês a noção de que o nosso racional, o ser humano é um ser racional. Nós somos homo sapiens sapiens. Então, a gente racionaliza tudo. É quase como uma ave que bate asa. A gente, no lugar de bater asa, a gente racionaliza. E isso trouxe vantagens, mas também desvantagens, se a gente não aprender a usar o nosso raciocínio, lógico. Porque tudo a gente consegue, o ser humano tem uma propriedade muito evidente de racionalizar e botar conceito lógico naquela coisa que você fala assim, pô, isso faz sentido pra caramba. E aí, se você acredita ou crê, você cria um conceito que vai direcionar a tua vida. Então, da mesma maneira, tudo que eu vou falar aqui, eu podia estar inventando. Tá? Então, primeira coisa, número 1, todos os conceitos que a gente vai falar dentro de ciência, eles foram elaborados. Óbvio que eu não vou ter tempo aqui de mostrar tudo para vocês, mas eu vou tentar mostrar algumas coisas, e aí a segunda parte eu vou falar rapidamente, tentar passar de uma maneira mais rápida sobre a evolução desses conceitos. Essas chamadas leis é porque todo mundo tentou testar, e elas perduraram testes, desafios científicos, experimentais, e ninguém conseguiu mudar. Quando a coisa resiste tanto assim, ela pode ser tão fundamental que ela vira lei. Então, dentro das transformações de energia que existe dentro do universo, que os físicos gostam de dizer que o universo é um sistema isolado, ele não troca nem matéria nem energia. Se vocês quiserem, eu sugiro ver a palestra no YouTube, vocês que são mais espertos do que eu, mas procura ele é um químico e um físico. Esse professor, Peter Atkins, ele é muito interessante, muito legal, e ele deu essa aula, e eu trouxe algumas coisas que ele resumiu muito bem, para a gente começar o papo de hoje, das transformações. Então, ele deu esse título, né, porque o pior pode ser o melhor. Esse pior, vocês vão ver que é no sentido de uma coisa que se desmonta, se desorganiza. Por que isso pode, no final das contas, ser bom? Ele comentou isso. Então, para a gente tentar... A primeira coisa é que, dentro desse universo, tudo que rege ele diz que o total da energia é constante. Ela não pode ser nem criada nem destruída. Tá certo? E aí, se a gente fosse imaginar que o universo foi criado em algum momento, que a gente não sabe, né, como que aconteceu isso aqui, é um ano inicial qualquer, o conteúdo de energia, a energia está lá sendo transformada, mas o conteúdo total, a gente consegue contabilizar o conteúdo total. Ela é constante. Desde a sua origem até agora, esse nível de energia é constante. E vai ser ad infinito. Essa energia não muda. Então, a pergunta que cabe é o seguinte,
por que a gente fala que está com crise de energia? Qual é a crise de energia? Se a gente tem energia constante, ela não acaba, não pode ser destruída. Então, a gente não tem crise de energia. A próxima vez que falar assim, não, porque o país vive uma crise energética. Energia tem. Ela só pode estar faltando alguma outra coisa. Então, o que ele coloca é que, dentro dessa energia disponível para realizar trabalho útil, tem uma propriedade no universo que é o seguinte, ele sempre tende a uma desordem crescente. A desordem crescente significa que o universo ele vai tender a perder a sua capacidade de realizar trabalho, mas não a sua capacidade, o seu conteúdo de energia, certo? Então, se a gente fosse fazer um outro grafiquinho disso aí, começou lá o universo com um nível de desordem mínimo e ela vai crescendo, que essa propriedade é chamada de entropia. E ela está sempre relacionada. Então, dentro de um sistema, nós estamos organizados. Então, o nosso conteúdo do sistema, vocês, que somos sistemas não isolados, mas abertos, que trocamos energia e matéria com o ambiente, com o entorno, ela, na verdade, a gente pode se organizar às custas de desorganizar o entorno, de modo que a minha entropia mais a entropia do entorno ela é sempre crescente no final das contas. Então, isso é uma coisa que rege as transformações de energia. Então, a gente está aqui agora, mas a gente vai tender uma desordem, o universo vai tender uma desordem, a gente pode ser que, sei lá o que vai acontecer, né? Mas, enfim, não gosto nem de pensar sobre isso, mas o fato é que temos esse perfil. Então, essa entropia. Bom, essas são duas propriedades fundamentais, e a gente vive, então, se é que tem alguma crise, seria uma crise de ordem, uma crise de organização, com o tempo. Que a gente pode, agora sim, contribuir com informação para aumentar a entropia mais rapidamente ou tentar controlar, deixar que o universo tome a sua evolução natural das coisas. Então, a gente, para tentar exemplificar isso aqui, se a gente fosse imaginar esse cenário, as coisas todas organizadinhas, né, a gente percebe que essa situação é uma situação pouco provável, ou que, para a gente chegar nesse estado organizado, vai ter que envolver trabalho para manter as coisas organizadas, para poder organizar. A tendência, digamos assim, intrínseca de tudo é a bagunça, meio desordem, do total. É mais fácil desorganizar do que organizar, certo? Então, isso rege a direção das transformações de energia. Então, se a gente for olhar, a coisa desorganizada, organizar, a gente vai ter que dar uma informação, a gente vai ter que realizar trabalho. Entretanto, em contrapartida, do organizado para o desorganizado, mais fácil. Então, isso dá a direção. Então, certas transformações são espontâneas, outras não espontâneas, podem acontecer desde que a gente dê energia para elas acontecerem. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma transformação. Então, eu tenho um objeto organizado qualquer e ele, naturalmente, espontaneamente, passa para um estado mais desorganizado. Nos sistemas biológicos, alguma coisa acontece que a gente consegue aproveitar essa transformação de energia e, por meio de um transdutor, que eu estou chamando aqui esse sistema de Roldanos, aproveitar parte dessa energia que é liberada num processo espontâneo para acoplar, vou usar bastante esse termo, a processos que demandam de energia. Então, eu tenho coisas que precisam de energia, eu posso obter isso através disso, desde que eu tenha como fazer a transdução das coisas, né? Aproveitar essa energia por meio de um acoplamento, tá certo? Então, por exemplo, eu posso construir uma bela catedral,
maravilhosa às custas de pedras, desde que eu tenha energia dada. Então, vou ter que investir energia, trabalho para organizar o produto final. Sempre vai existir esse acoplamento. Então, as coisas que aparentemente estão ordenadas, elas conseguem obter energia através de uma transformação que é espontânea, de modo que o somatório, posso somar essas coisas aqui, torna isso aqui também favorável. Não é impossível construir uma coisa organizada, mas eu vou ter que gerar trabalho, eu vou ter que ter uma fonte de energia. E assim é com a gente. Toda hora que eu pego, daqui a pouco vocês vão sentir fome, vão lá para fora, vão comer, vocês estão pegando matéria orgânica, organizada, comendo, desorganizando, para quê? Para manter vocês nesse estado. Então, vou pegar carbono em geral, reduzido, vou transformar ele em carbono oxidado e vou aproveitar essa energia para me manter reduzido, né? Reduzido, organizado, com proteínas. O que é isso? Então, por exemplo, os aminoácidos estão soltos, estão livres, estão em estado de maior desordem, eles podem se organizar às custas de uma sequência de uma proteína, que é ditada pelo código genético, que também é uma molécula altamente organizada, que também precisa de energia para se manter naquele estado polimérico, certo? Então, ácidos nucleicos, DNA, RNA, proteína, são polímeros, são macromoléculas que dependem constantemente de um aporte de energia para a gente poder manter organizado. Bom, isso aí vocês já sabem, mas se a gente for olhar para o nosso planeta, de onde é que vem a energia primária dele, maior deles? A principal fonte de energia advém do Sol, das reações de fissão nuclear que acontecem lá, né, no hélio, libera uma quantidade de radiação enorme, que chega aqui na Terra e tem que ter alguém para fazer isso aqui. Então, esse alguém são algas e plantas que são capazes de coletar essa energia luminosa e aí transformar moléculas simples, oxidadas, com baixo teor de energia e água, juntar na forma de moléculas complexas. Então, o carbono aqui, a energia do Sol vai direcionar com que esse carbono ganhe hidrogênio, fique reduzido, e a água, que vai, no final das contas, ser a fonte de hidrogênio para reduzir esse carbono, libera o subproduto, que é o oxigênio. Certo? Então, isso é o processo da fotossíntese, e a gente vê, então, que tem uma conexão entre a fonte de energia externa e as plantas. Então, da mesma maneira, a gente pode agora pegar as plantas, ou certos animais pegam as plantas, vai ter um sistema aqui que vai possibilitar eu pegar aminoácidos, açúcares simples, água, sais, etc., e organizar ele em estruturas, já que a gente falou que a gente tem a capacidade de pensar, né? Botei aqui o cérebro, que é uma estrutura, é o nosso computadorzaço, né? E ele é dinâmico, ele se atualiza sem a gente mandar fazer boot, sem ter programa subrotina, ele vai se atualizando às custas da informação que você adquire. Então, no final das contas, eu posso dizer que o nosso cérebro, ele pegou a energia que veio da fotossíntese, né, do Sol e tem essa conexão. Então, todos os seres vivos e não vivos, eles têm uma interconexão nessa transformação de energia. Então, a gente pode juntar tudo e aí, esse somatório todo, no final, a gente pode usar o nosso cérebro e fazer coisas bastante interessantes com essa capacidade criativa, como, por exemplo, fazer um quadro de artes plásticas, compor uma melodia, uma música, e assim vai. Então, tudo é uma transformação, um fluxo de energia constante. Mas vamos olhar um pouco a evolução do nosso planeta a nível de um elemento que é fundamental para o estabelecimento de nós, organismos mais complexos, que somos os chamados metazoários.
metazoários. Temos várias unidades celulares. A célula já é uma unidade bastante complexa. A gente mais complexa ainda porque a gente pega uma entidade que apareceu ao longo dessa evolução geoquímica no nosso planeta e foi se organizando, e isso mudou, inclusive, gente, a dinâmica, o nosso estado, nosso planeta inicialmente. Então, isso a gente não conhece muito bem, mas ele não tinha maneira de dizer, mas tinha uma quantidade muito pequena. Eu vou focar nessa molécula do oxigênio. Então, isso aqui é uma coisa mais ou menos que todo mundo talvez já tenha visto. A vida apareceu aqui no nosso planeta, se acredita que há registros que pode ter aparecido aqui cerca de 4 bilhões de anos atrás. E aí a tensão de oxigênio, a concentração de oxigênio que a gente tinha no planeta era muito pouca. Não vou dizer que não tinha, mas era muito pouquinha. E aí foi indo, uma coisa que vocês vão ver é que nesse período aqui começa a aparecer registros fósseis. Então, primeira coisa, essa é a origem da vida. Ela não precisava de oxigênio, é o que a gente vai conhecer hoje como seriam os micro-organismos anaeróbios, e em algum momento da evolução apareceu um micro-organismo que adquiriu essa capacidade de coletar essa energia que vem do Sol, que são as cianobactérias. Então, nesse período aqui, mais ou menos aqui 2,7 bilhões, 2,6, 2,7 bilhões de anos atrás, apareceu a registro fóssil das cianobactérias, que são capazes de fazer a fotossíntese. Então, portanto, elas são capazes de liberar o gás oxigênio. Tá? Só que isso é uma história que eu estou falando assim, bem simplória para vocês. A coisa, na verdade, não é só essa dinâmica. Isso era uma coisa que se acreditava, quer dizer, que as cianobactérias começaram a fotossintetizar, e durante esse processo elas começaram a jogar um produto tóxico para aqueles organismos daquele momento, que era o oxigênio. E hoje a gente conhece que a tensão de oxigênio na nossa atmosfera é de 20%, os outros 80% composto basicamente, majoritariamente por gás nitrogênio e elementos traços, gás carbônico, que é pouquinho, mas faz um estrago danado no nosso planeta, né? Esse aumento de concentração. Mas que foi Antoine Lavoisier, químico francês, em 1730, por aí, que começou, e ele que descobriu que a proporção que a atmosfera, a humanidade acreditava naquela época que só tinha um gás, a gente só respirava o mesmo gás. Lavoisier, por meio de experimentos muito interessantes e engenhosos, era uma mente brilhante, de fato, é um dos personagens que eu vou falar mais adiante um pouquinho, descobriu que, na verdade, a atmosfera atual é de 20% de O2. Mas vocês vejam que, nesse quadro simples, não foi sempre assim. A nossa própria evolução biogeoquímica, ela influenciou na tensão de oxigênio. Então, hoje, o panorama que se diz é que, na verdade, tinha que seria a tensão de oxigênio, vocês viram que era pouquinho, apareceram as cianobactérias e elas começaram a, vou botar entre aspas, poluir o nosso planeta com oxigênio. Mas aí, tem um período que é de erupções vulcânicas que liberam gases que são muito ricos em enxofre, né? Gás sulfídrico, hidrogênio, metano, e isso contribuiu para consumir, porque esses elementos são redutores, vai começar a oxidar. Então, a cianobactéria começou a botar esse subproduto e ele foi usado nas reações com os gases desse período da Terra, que ficou bastante tempestuoso. Então, consumiu esse oxigênio e voltou. Isso é o que se acredita por várias evidências biogeoquímicas. E aí se acredita que teve um resfriamento da Terra por causa da era glacial. E isso acontece o seguinte, você resfriando os vulcões, eles agora
não atrapalham mais, não consomem mais o oxigênio. Então, o oxigênio começou a escapar de novo para a atmosfera, chegou em torno aí de uns 10%, teve essa queda aqui que geologicamente está marcada, mas não se conhece muito bem, voltou a apagar e ficou o que eles chamam de um período boring, né? Acho que é período monótono, assim, onde a tensão do gás ela foi mais ou menos constante, até que as reações biogeoquímicas que consumiam, entrou num equilíbrio, numa dinâmica, né? Um estado estacionário. Então, aparecia o oxigênio, esse oxigênio, então, que foi usado para fazer o ferro ferroso, né? A forma oxidada do ferro, em vez de ferro 2, ferro 3, começou a sobrar, entrou numa dinâmica, então o oxigênio aparecia parte pela cianobactéria, outra consumida, ficou nessa dinâmica, essa transformação de química, biogeoquímica, até que saturou. E aí as cianobactérias começaram, de fato, a subir com a tensão de oxigênio até a tensão que a gente conhece hoje em dia. Somente nessa tensão de oxigênio começa a aparecer os metazoários, os nossos ancestrais que deram a evolução dessa organização usando as mesmas leis fundamentais, com as mesmas leis termodinâmicas que eu estava falando para vocês. Mas aí a parte que eu queria falar para vocês é que a gente conhece, já mandou sonda para a Lua, para Marte, estamos com um telescópio que permite a gente ver planetas muito distantes, mas a gente conhece pouco do fundo do mar. E o nosso fundo do mar é um laboratório químico interessantíssimo que parece que foi ali o berço de onde as reações químicas que nós usamos hoje em dia foram ensaiadas, foram acompanhadas e as principais moléculas que transferem energia dentro do sistema biológico apareceram aqui. Então, o fundo do mar tem uns vulcões que botam para fora metano, gás sulfídrico, CO2, ferro, e aí eles precipitam, e repara que tem uma pressão hidrostática no fundo do mar muito elevada, com o magma, o manto da Terra, que é muito quente, tem essa diferença de temperatura, então, aqui na borda do vulcão está em torno de 350 graus, e aqui fora a água do mar é 2 graus, porque é muito gelada, porque é muito fundo. Tem esse gradiente térmico. Então, os gradientes é a palavra-chave que eu queria que vocês guardassem. O trabalho químico, o trabalho das reações químicas é possível graças a diferenças de potencial químico. Então, olha só, esse ambiente ele favorece essas transformações. Então, vocês vejam que a temperatura aqui é quentíssima, mas quando vai chegando perto lá da saída, né, do fundo do mar, que é muito frio, atenua e tem gradientes térmicos e começam a acontecer reações. Essas fontes hidrotermais são chamadas, em inglês, hydrothermal vents, é a mesma coisa, fontes hidrotermais lá no fundo do mar, que, olha aqui, botam para fora essa nuvem preta. Eu queria mostrar o filmezinho. A água dá até uma certa turbidez, uma certa tremulência de tão quente que ela está. E do volta, olha aqui, ó, essa chaminé preta de gás sulfídrico, metano, que vai saindo essa poeira aqui. Está vendo? Ó, olha lá. É uma fábrica no fundo do mar. Isso é um laboratório químico, uma plataforma química, e é cheio de uma espécie de verme marinho. Esses bichos esquisitos aparecem lá, eu acho que vai aparecer agora. Ó. É uma diversidade de vida absurda, num ambiente que não tem oxigênio, não tem nada. Então, a bioquímica desses caras é uma bioquímica totalmente diferente da nossa. Essas fontes hidrotermais, gente, é muito fundo, como a gente falou aqui, é muito fundo, é lá 10 mil, 20 mil metros de profundidade. Por aí. Mais até. E a gente conhece muitíssimo pouco da biologia, da biogeoquímica marinha, do que a gente conhece até de outros planetas.
Agora eu vou falar de uma coisa que é a transformação química e os gradientes que eu falei para você, que vai ser importante. A vida deu origem a um sistema primitivo de separação de compartimento ou de uma membrana biológica. Então, nesse artigo aqui, do Nick Lane, que é excelente sobre esses assuntos de origem da vida e como o oxigênio nos permitiu estar aqui conversando hoje. Então, ele acredita que a evolução do oxigênio, dentro daquele artigo que é dele, inclusive, é importantíssimo. Então, ele e o William Martin, que é um outro pesquisador que trabalha também com essa linha de evolução química, eles publicaram um trabalho que eles sugerem isso, que lá no início, lá não tinha uma membrana biológica ainda, mas tinha uma separação, como se fosse uma espécie de uma lamínula que tinha ferro. E o ferro, como é um metal de transição, o que é isso? O ferro ele fica bem estável, ele fica muito bem se ele pegar um elétron e passar adiante. Ele transita, né? Ele conduz. É um metal de transição por causa disso. Então, ele muda rapidamente, muito facilmente, do seu estado de oxidado e reduzido. Então, ele pega o elétron, passa adiante. Ele é ótimo para catalisar esse tipo de oxidação aqui. Então, você pode pegar o hidrogênio, o gás hidrogênio, arrancar o elétron daqui e gerar próton, separar próton, que arrancou o elétron, e bota o elétron numa molécula orgânica, que é o CO2, faz metano, faz ácido acético. Então, começa a ver as primeiras origens das moléculas semelhantes às que a gente tem no nosso metabolismo, e tem separação, isso é o mais importante, gradiente, tem separação de quantidade. Então, aqui, uma coisa muito mais alcalina, aqui, muito mais ácida, e aí você acredita que você pode ter formado intermediários que carregam essa energia para poder fazer as reações químicas favoráveis ou não. Isso serviu uma espécie de molde para aquisição, então, a evolução biológica, né, fez uma membrana, por efeito hidrofóbico, moléculas de lipídios que foram se organizando para fugir da quantidade de água, que incrustaram na sua estrutura ferro e enxofre. Vocês vão ver que um elemento que a gente tem até hoje nas transformações de energia é ferro e enxofre. Então, isso tudo é hoje, tá? É uma hipótese, não é ainda confirmado. Mas o mais interessante é que, se você consegue fazer miméticos disso aqui, você tem um ganho no favorecimento de certas reações químicas. Então, depois eles acreditam que essa membrana se incorporou com proteínas que eram capazes de usar a diferença nesse gradiente para sintetizar uma molécula que é importantíssima, que é o ATP, nos sistemas biológicos que a gente conhece até hoje. E aí, isso que deve estar acontecendo naquelas minhocas lá do fundo do mar, tá? Aqueles vermes lá. Então, esse gradiente é chamado de força íon-motriz, ou próton-motriz, ou sódio-motriz, seja lá qual for o cátion, que vai estar em diferentes concentrações de um lado dessa membrana e do outro, é uma força que vai atrair ele de volta. Então, em parte, por diferença de concentração, tem muito mais de um do que o outro. A tendência natural é a difusão e equilibrar, né, ficar iguais quantidades dos dois lados dessa membrana, dependendo, obviamente, da permeabilidade dela, e ela é permeável, e você pode aproveitar e trocar coisas, obter nutrientes que você não tem, se você usar o gradiente para direcionar isso. Então, tem separação por quantidade, você pode separar carga elétrica também. Então, essa membrana pode ter um lado mais positivo, um outro mais negativo. Isso vai funcionar como uma espécie de um atrator. E o mais interessante disso é que isso vai ser uma espécie de uma usina química para você poder fazer o ATP. Então, essa é uma hipótese que o pessoal acredita que foi aprendida lá, começou lá na origem da vida termal, nesses ambientes anóxicos, mas que é
essencial para poder otimizar a síntese do ATP. Esse perfil que eu coloquei lá no início, a gente vê que ele deu origem, então, já existiam organismos com a capacidade de fotossintetizar e liberar esse oxigênio, e esse oxigênio é um gás muito oxidante, ele quer virar água, o sonho de qualquer oxigênio é virar água, então ele vai arrancar elétron de quem estiver perto para virar água. Vai arrancar 4 elétrons, ele precisa de 4 elétrons. Só que ele não consegue esses 4 elétrons de uma vez. Então ele pode adquirir um de cada vez e ele vai virando radicais livres ou espécies reativas de oxigênio, que são mais oxidantes até do que ele mesmo, e ele vai atacar proteínas, ácidos nucleicos, os lipídios, vai começar a oxidar. Então, num primeiro momento, quando aquelas atividades vulcânicas pararam, etc., e começou a haver o acúmulo do oxigênio, esse gás era um veneno fortíssimo. E aí apareceram organismos que conseguiram usar esse oxigênio. E, com o aumento dessa pressão de oxigênio na atmosfera, isso casa bastante com o aparecimento das células eucarióticas, que a gente conhece hoje. Os primeiros organismos eles eram anaeróbios, e aí, com o aumento do oxigênio, o que acontece? Os organismos aprenderam a evoluir das espécies reativas de oxigênio, as defesas antioxidantes, né, que apareceram do oxigênio. Tem vários, ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, etc. Evoluíram com sistemas, né, de se esconder. Então, a gente tem até hoje bactérias que moram dentro da gente que vivem com pouco oxigênio. Então, tudo bem, eles fugiram dessa tensão de oxigênio. E aqueles que não conseguiram se adaptar com defesas desse cara aqui morreu. Então, foram selecionadas, né? Não existem mais. Então, a célula eucariótica ela foi, através desse processo, aumentando a sua complexidade. Então, adquiriram essas bactérias primitivas, ou arqueobactérias, que começaram a usar oxigênio, e essa célula que era anaeróbia, ela tem um processo que é chamado de endossimbionte, a teoria do endossimbionte, e isso explica o aparecimento da célula animal e da célula vegetal. O cloroplasto também era uma cianobactéria que, enfim, então, óbvio que tudo isso é muito resumido, é uma hipótese, mas é uma hipótese que ganha cada vez mais sustentação, e ela foi postulada pela Lynn Margulis. A teoria do endossimbionte é muito aceita e explica muito bem a nossa evolução de metazoário. Talvez as nossas células, o fato da gente estar agregadinho com um monte de células, já seja um mecanismo de defesa antioxidante, da gente ser com muita célula. Vamos falar um pouquinho da história da bioenergética. Quer dizer, isso tudo está acontecendo, tá, uma teoria também, mas como que nós, seres humanos, aprendemos como que o ser vivo extrai a energia dos nutrientes e torna ele útil para a gente manter a nossa organização, que era um pouco a primeira ideia do que eu falei, né? Então, a primeira coisa é que, no processo de transformação de energia, existe a queima. E a queima, lá por volta de 1700, Idade Média, era um conceito que envolvia a alma da matéria, os 5 elementos, 4 elementos, e tinha o princípio do flogístico. O flogístico era a alma da matéria e que propiciava com que os materiais entrassem em combustão. Isso é uma reação química que está acontecendo em real time na nossa frente, muito legal de ver. E essa reação química é, na verdade, a gente extrair os hidrogênios que foram fixados pela fotossíntese na matéria orgânica, que está lá na lenha. O oxigênio reage com a matéria orgânica e isso aqui vai liberar gás carbônico e água e calor. É parte da energia do trabalho aqui, é liberada a maior parte dessa combustão, dessa queima, era calor. Só que, na época, lá atrás, o pessoal achava que era o flogístico que escapava, era a alma da matéria. E aí,
bem aceita essa teoria, mas sem comprovação em evidências experimentais. E aí aparece um personagem que é brilhante, como eu falei para vocês, que é o Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier, junto com a Anne-Marie Lavoisier, a mulher dele, e que começa a achar, começa a pesar as coisas, medir, e ele gostava muito de balança, ele vai medindo, ele tenta capturar esse flogisco e consegue, ele faz uma reação química, na verdade achavam que era só um gás naquela época, e ele deduz que tinha mais de um, tinha um deles que era o oxigênio, é ele que batiza esse gás de oxigênio, por quê? É um gás ácido, gerador de ácido, oxigênio, oxi é ácido, gen, gerador de ácido. Qual é o ácido? É o carbono. Nós, seres vivos organizados, somos, na verdade, carbono reduzido, em diferentes subtipos principais. E ele acha que a queima da vela e a respiração, na verdade, vão propiciar com que esse gás que ele batizou de oxigênio reaja com a matéria orgânica, gere gás carbônico, que ele captura nas suas campanas, reage com base, que o gás carbônico, quando entra em água, faz ácido carbônico, por isso que é um ácido, é um gás ácido. Então, oxi é ácido, gen, gerador de ácido, e água e calor. Então, ele vai medir e ver, faz essas comparações com os seres humanos, faz com o ratinho, faz com a vela, e através de vários experimentos ele consegue estabelecer uma relação muito interessante, que ele idealiza um sistema para tentar medir essas trocas de reações químicas e liberação de energia. E aí o que ele faz? Ele constrói um calorímetro, ele vai medir a quantidade de calor. E aí ele pesa o calor. Como é que ele pesa o calor? O calorímetro dele, na verdade, ele faz como se fossem essas panelas aqui, são 3 panelas, uma dentro da outra, onde uma vai entrar em contato direto com a queima da vela ou a respiração do ratinho. O calor liberado na combustão ou na respiração vai aquecer o gelo e vai derreter o gelo, porque o gelo tem um calor específico alto, né? 0 graus, derrete o gelo, ele coleta a quantidade de água derretida, que é proporcional à quantidade do calor. Faz isso, o gás carbônico ele mede aqui, porque o oxigênio reage aqui, ele precipita com a base, né? Ele pega uma água de cal e ele pesa o gás carbônico também. Então ele pesava tudo, e o cara construiu toda essa teoria só com balanço, observação e raciocínio. Então, às vezes, a gente fica achando que não pode fazer experimento porque não tem um equipamento sofisticado. Usa a sua cabeça, que a gente está preparado para resolver problema. O nosso computador é criado para isso, de alguma forma, né? Não só para isso, mas nem é criado. Ele existe e consegue equacionar bem esses negócios. E aí, olha só. Bom, ele mede o gás carbônico, como eu falei, e a água derretida nos 2 processos. Então, será que era a mesma coisa? E olha só que resultado que eu acho maravilhoso. Pega a vela queimando, produz essa quantidade de gás carbônico e derrete quase 3 litros, né, de 3 quilos de gelo. E ele faz a razão entre o gelo derretido, que é o calor liberado, e o gás carbônico. E ele vê que dá essa razão aqui de em torno de 28. Se ele pega o ratinho, é cerca de 10 vezes menos, e a razão é um número muito próximo. Ele não fez a nova, ele não fez desvio padrão, não botou no Excel, não sei o quê, no programa não sei o quê, ele anotou no papel, mediu, e o resultado dava sempre igual. Com esse resultado, ele chegou à conclusão que a queima da vela, a combustão, a queima lá da matéria orgânica na fogueira, e você respirando, são exatamente a mesma reação química, uma das reações químicas mais importantes que a gente tem. Então, a matéria orgânica reage com oxigênio, dando gás carbônico, água e calor. Então, Lavoisier mesmo escreve, a respiração é, portanto, uma combustão muito lenta. É verdade, mas, de qualquer forma, perfeitamente semelhante à combustão do carvão ou de qualquer outra matéria orgânica.
ela ocorre no interior dos pulmões, ele achava que a respiração só era no interior dos pulmões, sem produzir luz perceptível, porque a matéria liberada pelo fogo é imediatamente absorvida pela umidade do tecido. Ele ainda acreditava que tinha luz sendo liberada ali, dentro dessas transformações, dentro dessa liberação da combustão. Vocês vão trabalhar na pesquisa, né? E vão... muitas das pesquisas feitas no Centro de Ciências da Saúde envolvem, né, doenças. E se a gente for ver, numa análise assim bem geral, essa reação da respiração, ela vai ser importante para a gente manter o que a gente chama do conceito de vida saudável. Então, esse pesquisador aqui, ele definiu vida saudável, doença, como uma vida saudável é definida como a conversão de energia para realizar trabalho significativo a um custo metabólico aceitável. Essa reação acontecendo, coordenada, sinalizada, tá? Regulada e é lenta, de modo que nós capturemos a energia sob forma do ATP, certo? Usando os gradientes, as transformações químicas e tudo mais. E o que ele define como doença? Doença e lesão podem ser definidas como a conversão de energia, trabalhos ou custos metabólicos que agora se tornam excessivos. Então, se você tem um processo inflamatório, você gasta uma energia no processo inflamatório. Então, você está desviando o seu aporte energético para manter a síntese de balanço de proteína, etc., para combater uma infecção ou para dar resposta inflamatória. Então, o ajuste fino dessas reações são fundamentais para a gente definir estado saudável, doença, e a morte é quando a gente não consegue mais sustentar nem a doença, ou seja, o custo energético para o sistema biológico ficou tão excessivo que não consegue mais realizar trabalho, e aí é mais fácil deixar a entropia atingir esse sistema, e, enfim, né? Isso a gente pode definir como a morte do indivíduo, né, do certo organismo. Essa reação, depois se viu que ela acontece em várias etapas. Uma das primeiras etapas foi feita por Louis Pasteur, estudando a fermentação das leveduras com os vinhos lá da França, que deu problema. Então, os processos fermentativos, eles foram relacionados à vida, que não se sabia disso. Então, os seres vivos aqui são as leveduras, eles precisam da fermentação. A elucidação das vias da glicólise ou da fermentação aconteceu por meio de várias pessoas, dentre elas o Hans Eduard Büchner, mas o Eduardo foi que ganhou o prêmio Nobel, o primeiro prêmio Nobel, em 1907. Depois, Harden, né, Arthur Harden e William Young, dois ingleses estudando a fermentação numa cervejaria, mostraram que a fermentação precisa de fosfato inorgânico. O ATP foi descoberto, mas ninguém sabia para que servia o ATP. Foi descoberto por esse alemão aqui chamado Fritz Lippmann e Karl Luhmann. Eles descobriram isso aqui, mas ninguém sabia para que servia. E Fiske e Subaru, esse indiano, eles descobriram um método para quantificar o fosfato e começaram a ver que músculo tinha a participação do fosfato e do ATP na contração muscular. E aí foi no estudo de contração que isso começou a ficar evidente, que essa molécula é uma molécula importante na conversão da energia química, o conceito que vocês conhecem até hoje, em mecânica, né? A interconversão de energia, interconversão de trabalho. Nessa elucidação também teve a participação de um dos pesquisadores que eu gosto muito, que é o Otto Meyerhoff, que eu admiro muito o trabalho dele, que ele teve a ousadia de pegar extratos de músculo, misturar com levedura, pegar, na verdade, extratos de levedura, botar no músculo para tentar entender esses mecanismos de contração muscular, e ele viu que tinha um fator na levedura que permitia que o músculo usasse glicose e precisava usar o ATP para fazer a fermentação no músculo. Então, a fermentação que acontecia lá dentro da levedura para fazer vinho, pão, bolo, queijo, etc., acontecia aqui também.
Isso foi um escândalo na época, um escândalo. Acharam que ele estava dando força para a teoria darwiniana da evolução. O Darwin ele foi execrado, né? Assim, o pessoal ficou ofendidíssimo quando ele veio falar que nós somos produto de uma evolução e não uma criação divina. Bom, aí falando um pouquinho dessa molécula, que é o ATP, que todo mundo conhece, eu não vou falar muito, mas qual era a explicação química dela ser esse carreador, essa molécula que hoje em dia a gente chama de molécula energética, né, que captura parte da energia liberada nos processos de oxidação e vai ser usada para dar energia naqueles processos que precisam de energia. Então, uma das primeiras explicações veio porque o ATP ele é fácil de quebrar, porque tem muita densidade de carga negativa, a carga negativa repulsa uma da outra e ela quebra, liberando o fosfato inorgânico e ficando na forma de ADP. Então, era aqui que eu estava falando. Se você vai medir a quantidade de energia liberada nessas ligações 1 e 2, que são chamadas ligações do tipo fosfanidro, é fosfato, fosfato, fosfato. Então, esse fosfato com esse fosfato quebra aqui, libera menos 30 kJ. E tinha uma outra ligação, que é o éster, com açúcar, da ribose, libera pouquinho. Então, a ligação do tipo pirofosfato, ou fosfanidro, é a que libera mais energia, e isso foi a grande explicação de, poxa, então o ATP é essa molécula maravilhosa que carrega energia, a grande moeda energética dos sistemas biológicos. E se medissem a energia de hidrólise de outros compostos fosforilados, então ligações de fosfato do tipo fosfanidro, elas liberavam energia suficiente para fazer até o ATP, e o ATP poderia ser usado para fazer outros compostos fosforilados, que são chamados fosfoésteres de baixa energia. E durante muito tempo, gente, se pensou que o ATP, dentro dos sistemas biológicos, só poderiam ser formados por esse cara aqui. Mas aí a coisa começou a ficar complicada, porque não se obtinha, primeiro, com esses caras, quantidade de ATP suficiente para demanda. Então, se você, o coração batendo, o cérebro pensando, você correndo, você gasta uma quantidade de ATP enorme, e a taxa de formação desse ATP por esses caras é numa taxa muito mais lenta. E isso foi um dos grandes desafios dessa área. Como que esse ATP, então, ele é reciclado? Ele é usado para fazer o trabalho biológico, mas como ele é sintetizado? Então, a reação de hidrólise tem que ter uma entrada de água, quebra a ligação fosfanidro, libera o fosfato inorgânico ADP, para sintetizar tem que sair água. A grande sacada veio que as reações que acontecem dentro da célula com ATP, elas acontecem em enorme quantidade de água. Então, toda vez que o ATP é hidrolisado, ele libera fosfato inorgânico e ADP. E essas moléculas são solvatadas, certo? Eles têm carga elétrica, então dentro de água, a água vai se organiza, forma uma gaiolinha de água em volta do fosfato inorgânico, uma gaiolinha de água em volta do ADP, e o próprio ATP tem uma gaiolinha de água. Mas aí, um pesquisador, que por acaso foi o meu professor, o professor Leopoldo, ele começou a se perguntar assim, será que a direcionalidade dessa reação química do ATP se deve à água? E ele começou a fazer perguntas. Então, será que a gaiola de água do ATP é diferente da gaiola de água do fosfato inorgânico do ADP? Ele começou a se perguntar, foi uma pergunta bastante fundamental na área da bioenergética, e ele estabeleceu esse conceito aqui. Então, você tem ligações fosfatos de alta energia e baixa energia num cenário com água. Mas se dentro da enzima ou em algum compartimento da célula tivesse pouca água, a energia deles era igual. Então, ele imaginou o seguinte, talvez transições entre você ter um ambiente com muita água e pouca água fosse importante para fazer o ATP. E isso foi uma observação muito importante que chamou a atenção de várias pessoas que estavam tentando entender esse mecanismo, inclusive esse pesquisador americano, que foi o Paul Boyer, que trabalhava com uma enzima que tinha sido descoberta dentro da mitocôndria, né? Que era o fator 1 da síntese ATP, ou F1 ATP sintase.
mas que estava interessado em saber como é que fazia o ATP. Ele queria entender esse mecanismo da síntese de ATP. Aí falou com o Leopoldo chamou ele veio aqui, ali no bloco D, ali do outro lado. Ele veio aqui e eles trabalharam na bancada junto. Então, novamente, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque é aqui que você faz ciência. É nessa troca. Vocês não vão fazer ciência só lendo livro, só no computador. Tem bioinformática, tudo bem, mas tem uma hora que você tem que trocar com um colega informação e tem que fazer experimento. A nossa ciência, ela tem ciências que não dá para... Os experimentos são mais complicados de fazer, mas as ciências biológicas, elas permitem que você faça experimento. Não tem escapatória. Se você quer usar método científico, tem que fazer experimento. E aí, ele ficou curioso, ele, na verdade, não acreditou no Leopoldo, ele falou, então, Leopoldo falou, então vem aqui fazer experimento. Aí foram fazer experimento junto, e o Paul Boyer ganhou o Prêmio Nobel de 1997 em Química, porque descobriu que, no mecanismo de interconversão de energia, as mudanças, o Leopoldo não ganhou, né? Eu botei aqui por homenagem. Quem ganhou foi só o Paul Boyer. Mas os trabalhos do Leopoldo Demeis foram seminais para que o Paul Boyer pudesse elucubrar esse mecanismo, e ele, na sua lecture, né, na sua palestra do Prêmio Nobel, ele cita o professor Leopoldo como que a atividade da água era importantíssima no mecanismo de síntese de ATP pela mitocôndria. O Leopoldo até escreveu um capítulo do JBC que tem essas historinhas contadas por ele mesmo. Isso aí eu posso disponibilizar para quem quiser também ver, contando a história dos compostos de alta e baixa energia. E teve outros personagens que foram estudando o destino do carbono naquelas reações da respiração celular. Então, estou falando tudo isso, o pano de fundo é aquela respiração celular. Então, o Otto Warburg ganhou o Prêmio Nobel em Medicina em 1931, porque descobriu, usando seus manômetros, as taxas de liberação do gás carbônico. Como é que eles apareciam? O carbono, né, sendo oxidado, o gás carbônico apareceu aqui. E ele tem, hoje em dia, ele está sendo muito citado porque o metabolismo das células tumorais tem uma deficiência, entre aspas, vamos colocar bem entre aspas, na oxidação dos açúcares. Então, é o chamado efeito Warburg, mesmo em presença de oxigênio. Quer dizer, as células tumorais, elas fazem muito mais fermentação lática na presença de oxigênio do que seria esperado. E o Warburg foi o primeiro a observar isso. Ele, hoje em dia, esse fenômeno ganhou o nome de efeito Warburg, no alemão. Enfim, foi essa personagem que foi seminal para um outro personagem que vocês conhecem também muito bem, que mostrou que as reações de oxidação da glicose liberam gás carbônico assim a partir do piruvato e dá, né, o hidrogênio, que vai ser capturado por uma molécula receptora, mas o Krebs foi capaz de mostrar que existem ácidos tri- e dicarboxílicos de 6, 5 e 4 carbonos que ficam, na verdade, reciclando esses intermediários, liberando hidrogênio, gás carbônico, que acontece aqui e aqui, né? E aqui também, na verdade, aqui também. Aqui. São reações fundamentais, gente. Essa rota, ela é extraordinária, porque daqui sai tudo, sai a nossa síntese de ácido nucleico, síntese dos aminoácidos, síntese de lipídio, síntese de glicose de novo. Quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente tem que fazer glicose de novo. Esse é o intermediário que vai fazer glicose de novo, esse cara vai fazer lipídio, se a gente comeu demais, vai ficar gordinho, e vai sair daqui ribose, vai sair daqui o M, vai sair todos os blocos de construção que o nosso organismo precisa, vem desse hub metabólico aqui, que é fundamental, que o Krebs foi capaz de elucidar. Quem foi que descobriu para onde vão os hidrogênios foi esse personagem, esse inglês chamado David Kaelin,
que mostrou que existe um pigmento, 3 pigmentos, na verdade, que são, ele chamou de citocromos, pigmento da célula, citocromo A, 3, B, C, né, e B mais C, que, quando estão reduzidos, eles absorvem luz, quando estão oxidados, eles não absorvem mais luz. E, então, ele pensou, esse citocromo pega o hidrogênio que vem do ciclo de Krebs, reduz eles temporariamente e os entrega ao oxigênio. Ele demonstrou isso e demonstrou, mais legal ainda, que todos os metazoários, sejam eles vertebrados e invertebrados, precisam de citocromos, que são moléculas que têm ferro. Lembra do ferro lá da origem, lá de baixo? Ferro e enxofre. Tem uma assinatura, talvez, do metabolismo energético. Ferro e enxofre vai ser importante para poder fazer essa transferência de elétrons. Ele resolve um problema que era o seguinte: existiam, então, enzimas desidrogenases, que é aquelas desidrogenases do ciclo de Krebs, que fazem aparecer, né, o próton e o hidrogênio, e o elétron tem que ir para algum lugar. E o elétron tem que chegar no oxigênio virando água. Então, como é que ele postulou? Bom, isso para acontecer, então, é o seguinte: os elétrons, se juntarem com o próton, vai virar gás hidrogênio, o sistema biológico iria perder. A gente iria oxidar e gerar gás hidrogênio que vai embora. A gente não ia poder fazer água, a gente ia perder energia. Então, tem que ter uma molécula que segure esses hidrogênios reduzidos, que são as coenzimas nicotinamida, FAD, elas são âncoras do gás hidrogênio para ele não escapar. E aí o elétron vai passar por meio do ferro, pelos citocromos B, A, cobre também tem no citocromo A, e vai chegar até o oxigênio virando água, que ele chamou de, então, que a gente conhece como cadeia transportadora de elétrons, que são os citocromos. Esse russo mostra que essa passagem de elétrons leva ao consumo de oxigênio. Então, ele foi medir o consumo de oxigênio, então, ele dava substratos diferentes, aqui, piruvato, mas com uma atmosfera que não é oxidante, com nitrogênio, mas na hora que ele bota oxigênio, ele via que consumia oxigênio e havia síntese de ATP. Esse processo que a gente conhece como fosforilação oxidativa. Então, o processo da fosforilação oxidativa é justamente aquele conjunto de reações que a passagem de elétron pelos citocromos chega ao oxigênio e isso conserva energia, a gente não sabia ainda como, eles não sabiam ainda como nessa época, para poder ser usado para fazer ATP. O Leninger e o Kennedy, estudando a mitocôndria, ninguém sabia para que servia a mitocôndria. Sabia que ela oxidava gordura, então ele estava interessado nisso. Viu a estrutura de membrana, mas não sabia que era ali. Eles descobriram que a fosforilação oxidativa estava acontecendo na mitocôndria, pensaram, bom, então essa passagem de elétrons dos citocromos na mitocôndria deve fazer um intermediário fosforilado de alta energia. Mas eles falharam em conseguir isso. E aí aparece um personagem chamado Peter Mitchell, que na década de 60, ele teve a seguinte hipótese, que quando você coloca oxigênio, os elétrons que vão passar pelas membranas da mitocôndria separam carga, fazem um gradiente de pH e de carga que pode ser usado para fazer o ATP. E, de fato, então, ele mediu o tamanho dessa força próton motriz, está no inglês aqui Proton Motive Force, mas em português seria força protomotriz, que tem 2 componentes. A separação de carga elétrica na membrana da mitocôndria. O lado da matriz é mais negativo do que o lado de fora, que é muito positivo, porque o próton vem para cá, ela fica energizada, então faz uma diferença de carga e uma diferença de pH, que ele quantificou tudo isso e dá um valor de 220 milivolts. Os citocromos estão na membrana. Essa membrana, então, com os citocromos, os complexos que vão utilizar a nicotinamida e os substratos que são flavoenzimas, aqui no caso está o succinato, elas são bombas protônicas
que, ao oxidar o substrato NAD, bombeia próton para um lado e a F1, F0 ATPase é o lugar que pode aproveitar essa energia armazenada no gradiente de próton para gerar e fazer ATP em taxas compatíveis com aquela questão da demanda. Lembra que eu falei que se fosse fazer um intermediário fosforilar para fazer ATP, não tinha como dar conta. Então, por meio desse mecanismo brilhante do Mitchell, ele propõe isso, que foi super desacreditado na época. Isso não foi muito aceito, não. E, então, existem dois tipos de bomba de próton. Uma que hidrolisa o ATP e gera gradiente de próton, e outra que oxida na GH e gera gradiente de próton. Quem ganha? As que oxidam na GH, as oxirredutases, elas têm um poder de bombeamento superior ao da F1 ATPase, então isso se inverte. Então, um gera gradiente, o outro usa o gradiente para fazer ATP. Então, isso é uma usina de ATP, tanto é que vocês conhecem a mitocôndria como sendo uma usina energética. Então, está aqui a mitocôndria, feliz, fazendo ATP e usando a energia do gradiente. Então, isso é uma pilha, na verdade, né, que armazena energia, em vez de ser sob forma elétrica, é sob a forma de um gradiente de próton. A cadeia transportadora de citocromos bombeia próton às custas de uma reação de oxirredução, e isso faz, em vez de acender a luz, faz acender ATP, que é a molécula que as células precisam para gerar. Se tiver uma ruptura dessa membrana, ou um curto-circuito, você interrompe essa geração de ATP, certo? Então, existem doenças que podem, por acaso, diminuir a eficiência, mas tem conceitos fisiológicos, por exemplo, você precisa de calor para se aquecer no inverno. Então, existe uma proteína chamada proteína desacopladora, que é capaz de fazer esse curto-circuito sutil, gentil, para gerar calor. E aqui isso tem relação com a formação de espécies reativas de oxigênio. O Mitchell descobre o mecanismo pelo qual a ATP é formado na célula. Esse gráfico é um PubMed, onde você pergunta assim, palavra ATP. Vocês viram que o ATP foi descoberto em 45, mas nada mudou, ninguém sabia muito bem para que ele servia. Quando aparece a mitocôndria, ele começa a ter um papel importante até que mais ou menos fica estável. Está mais ou menos constante. Então, daqui, que foi o Mitchell, até aqui, pouca coisa aconteceu. Agora, olha só, gente. Então, ATP, mitocôndria, subiu o número, e é importante. Se o pessoal falou, bom, então sabemos para que a mitocôndria serve, aqui a mitocôndria não servia para nada, aqui ela só serve para fazer ATP. Agora, olha o que aconteceu no início do século XXI, agora para cá. A mitocôndria começou a ter um papel diferente. Então, eu queria mais ou menos falar para vocês que hoje a gente está num estágio, a ciência está dizendo assim, a mitocôndria está envolvida em outras coisas que não é mais a síntese de ATP. Tá? Então, no passado, a mitocôndria já servia para fazer ATP. Hoje, ela não serve só para fazer ATP, ela está envolvida em várias funções celulares, como, por exemplo, agora o pessoal viu que a mitocôndria gera espécies reativas de oxigênio. Antes ela não gerava, ou a gente não sabia que gerava. Aí a ciência foi capaz de dizer, não, ela gera, e gera pra caramba. E até hoje o número de trabalhos publicados com isso. Transdução de sinal, olha só. Então a mitocôndria, eu prefiro dizer que ela hoje não é a usina de energia da célula. Ela é, na verdade, uma plataforma de sinalização celular. Ela é um maestro, ela orquestra as reações dependendo do tipo celular. Células do sistema imunológico, a mitocôndria vai participar, vai conversar com outras rotas metabólicas diferentes da célula muscular. Então, dependendo do tecido, ela é preparada para orquestrar transdução de sinais distintas, morte celular. Então, são tudo propriedades novas que a mitocôndria tem hoje em dia, que na época dessa evolução do conceito de bioenergética não era conhecido. Está aqui ela funcionando com esse papel de transdutor de sinal. A integridade dela para essa transdução de sinal é importantíssima. Então,
uma mitocôndria saudável, vamos colocar aqui, ela está fazendo ATP, está gerando os gradientes de próton, tem várias proteínas que estão aqui a cadeia transportadora, e ela tem, se a gente coloca uma sonda fluorescente que particiona para a mitocôndria no gradiente elétrico, vocês vejam que ela fica vermelhinha. Se a mitocôndria for insultada com agentes excessivos, agentes como, por exemplo, cálcio ou espécies reativas de oxigênio, começarem a alterar essa permeabilidade da membrana, ela perde o seu gradiente elétrico, libera fatores que podem ser indutores de morte celular necrótica, inflamatória, doença. Então, esse decaimento aqui tem que ser muito bem controlado. Isso é uma mitocôndria, uma microscopia em real time. Vocês vejam que, se você não controlar, você bota um excesso de cálcio e espécies reativas de oxigênio, essa membrana vai perdendo a sua permeabilidade e vai entrando muita água, porque a matriz mitocondrial é muito densa de proteína. Então, ela está com a matriz toda compacta, as cristas bastante invaginadas, e isso é em tempo real, né? Muito bonito que vai entrando água, você perdeu a permeabilidade da membrana interna, e ela vai inchando até... Então, ela está espalhada por toda a célula, ela é responsável por coordenar essa transição de sinal, e elas são dinâmicas. Então, por exemplo, dentro das células, as mitocôndrias não estão estáticas. Ó. Elas podem, se você marca umas com verde, vocês veem que ela pode juntar com uma vermelha e trocar material, pode trocar informação, certo? E desorganizar essa rede aqui, ó. Como é que troca a coisa. Então, elas podem se fusionar e se fissionar. E hoje em dia tem muitas doenças que têm a ver com essa dinâmica da mitocôndria. Então, ela não está lá paradinha, que nem naquela foto que a gente vê no livro. Ela é plástica, ela é quase que um ser vivo dentro de um outro ser vivo que é a célula. O autor desse trabalho, ele fez um comentário que é falando que a ciência hoje em dia está dentro de um vórtice de informação excessiva e está acontecendo no mundo todo. Então, repara bem, nós estamos sendo abarrotados de informação, um excesso de informação que vem no Facebook, YouTube, agora então, como é que chama isso aqui? É o Twitter, tá certo? A quantidade de informação, o cientista publica um troço e, às vezes, ele coloca mais aqui do que nos meios de divulgação científica convencionais. Isso é bom, por um lado. Entretanto, o autor chama a atenção que, assim como, por exemplo, se você comer muito carbono, você fica doente, comer muito açúcar, você fica diabético. O nosso cérebro ele tem uma capacidade de administrar informação também adequada. Se você se contaminar com muita informação, ele vai ficar, de certa maneira, confuso. Então, nós estamos vivendo uma era de um dilema. Vocês estão vendo que a quantidade de informação que existe disponível e de má informação e até intencionalmente feita para ser má informação para o quê? Vocês estão vendo que deu um trabalho para caramba. Eu estou aqui gastando um tempão mostrando para vocês Otto Warburg, Leopoldo, não sei o quê. Foi lá para a bancada para falar assim, não, ATP em água hidrolisa libera X de energia. Aí chega um cara, não, porque eu acho que não libera. Aí a gente responde, tudo bem você falar que você acha que não libera. Vamos para a bancada para testar. Não, não, não. E aí libera, aí bota no Twitter, bota no sei lá o quê. Eu acho, logo eu tenho razão. Então, a gente vive essa avalanche de informação. Eu acho que talvez tenha dado até um pouco de excesso de informação demais. E aí, voltando àquele slide lá da primeira aula, que a gente não falou que a gente pode viver uma crise de entropia. Então, talvez, eu me pergunto para vocês, será que a gente, com essa avalanche de informação, não estaria mudando a inclinação dessa crise entrópica? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente escuta, com as coisas que a gente aceita. Vocês têm que ter esse senso crítico. Vocês têm todo o direito do mundo de questionar tudo que eu estou falando para vocês. Então, gente, tomem cuidado, preservem o cérebro para ele não ficar doente com informação lixo, informação que não presta.